E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo Soares, bem-vindos ao Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Todo mundo sabe que o Brasil é dividido em 5 regiões: o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Essa divisão foi estabelecida em 1969 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas apesar de essa divisão ser a mesma há mais de 50 anos, ela passou por uma grande alteração, uma grande adaptação em 1988. Eu vou colocar aí na tela o mapa de antes e depois dessa alteração para vocês identificarem qual que é a diferença. Deu para perceber qual que é a mudança? É isso aí, ó, é a colocação do Tocantins na região norte. O Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Ele foi fundado em 1988 com um desmembramento do que era até então o norte do estado de Goiás. E como a gente está percebendo, a fundação do Tocantins não representou apenas a criação de um novo estado, e sim esse redesenho nas regiões do Brasil. Ou seja, quem estava em Tocantins no ato da fundação não só dormiu num estado e acordou em outro, mas também dormiu numa região e acordou em outra. A pessoa dormiu no Centro-Oeste e acordou na região Norte. A definição de que o Tocantins faria parte da região Norte foi tomada ao mesmo tempo da criação do Estado. Essas duas medidas fizeram parte das definições da Constituição de 1988, que é a atual Constituição do Brasil. Eu estou colocando aí na tela o trecho da Constituição que determina tanto a criação do Tocantins quanto que o novo Estado faria parte da região Norte. Ok, mas então por que o Tocantins foi colocado na região norte? Por que houve essa ideia durante o processo de criação do Estado? Antes de responder a pergunta, eu vou fazer um pedido a vocês. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe um joinha no vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos, também faça um comentário, beleza? Mas então vamos lá. Para a gente entender por que o Tocantins está na região norte, a gente vai ter que voltar na história. Vai ter que entender tanto o processo da criação do Tocantins, quanto o processo da formação das regiões do Brasil. Vamos começar pelas regiões. Como eu falei no início, as regiões do Brasil, elas foram idealizadas em 1969 pelo IBGE, e elas foram oficializadas por um decreto do governo federal de 1970. Aquele modelo pensado lá em 69, ele é o mesmo que vigora até hoje, só houve algumas adaptações de acordo com as mudanças no território que aconteceram de lá até os dias atuais. Essas transformações foram a extinção do estado da Guanabara em 1974, a criação do Mato Grosso do Sul em 1977, a transformação de Rondônia em estado em 1982 e em 88 uma série de mudanças que foram a extinção do território de Fernando de Noronha, que passou a pertencer ao estado de Pernambuco, a transformação de Amapá e Roraima em estados e a criação do estado do Tocantins. As regiões do Brasil, elas não têm uma administração específica. Não existe um governador do Nordeste, uma Constituição do Sudeste, uma Assembleia Legislativa do Sul, por exemplo. Elas foram criadas por um agrupamento de estatísticas, por uma gestão melhor de políticas públicas e também por uma aproximação de estados que detêm mais proximidade de identidade e de cultura entre si. E essa questão da cultura e da identidade é um dos principais motivos que explicam o fato de o Tocantins ter sido colocado na região norte. Porque a criação do Tocantins ela foi motivada por fatores econômicos e políticos. O que hoje é o Tocantins, antes da separação do estado, era a região norte de Goiás, que era até então a região mais pobre do estado. E parte dessa pobreza, dessa falta de desenvolvimento, se dizia na época que se explicava pela distância que existia entre a região ali do que hoje é Tocantins e a capital Goiânia. Então se alegava na época que a capital Goiânia, que o governo central de Goiás, tinha mais dificuldade de administrar os problemas dali da região. Mas além desses motivos econômicos e políticos, também havia uma forte questão cultural. Na época da luta pela criação do Estado, uma frase que se dizia muito era: "Estou goiano, mas sou tocantinense", para reforçar mesmo essa falta de identidade com o restante de Goiás. E o pessoal de Tocantins também dizia que essa falta de conexão, essa falta de proximidade não se restringia apenas a Goiás, valia para o Centro-Oeste como um todo, que era ao qual Goiás pertencia e pertence até hoje. O pessoal de Tocantins fazia questão de dizer que eles se pareciam muito mais, que eles se sentiam muito mais próximos dos vizinhos do norte, principalmente o Maranhão e até mais o Pará,
até por conta da região amazônica, do bioma amazônico que existia e existe até hoje na região. E por falar em Amazônia, em bioma amazônico, a Amazônia Legal explica também bastante por que o Tocantins foi colocado na região norte. Muito antes da criação do Tocantins, o que era o norte de Goiás já fazia parte da Amazônia Legal. A lei que criou a Amazônia Legal, de 1953, determinou que todos os municípios que estavam ao norte do paralelo 13, que estavam no estado de Goiás, mas localizados ao norte do paralelo 13, faziam parte do escopo da Amazônia Legal. E foi esse paralelo 13 que foi determinado como a fronteira 35 anos depois, por estado de Tocantins, ou seja, o Tocantins, mesmo quando ainda não era estado, já fazia parte do que hoje é a Amazônia Legal. E aí, desde aquela época, desde a criação da Amazônia Legal, o que era o norte de Goiás e hoje é Tocantins, passou a ser atendido pelo órgão do governo federal que atende a Amazônia, que hoje em dia chama SUDAM, que antigamente era a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPVEA. É importante a gente destacar que a criação do Tocantins durante a Assembleia que fez a Constituição de 88 não foi um tema dos mais controversos, longe disso, havia até uma certa unanimidade em torno disso. O próprio governador de Goiás, na ocasião, o Henrique Santilo, ele era a favor da divisão do estado. Então, assim, se a criação do Tocantins não era um assunto controverso, a transferência do estado para a região norte era ainda menos discutida. Isso foi até interpretado, na ocasião, como uma decorrência natural, uma consequência natural da criação do estado, por conta da presença do bioma amazônico no que hoje é Tocantins e também por essa vinculação cultural e de identidade com os habitantes da região com a região norte. E é por isso que desde então o Tocantins passou a fazer parte da região norte. E se a região norte já era gigante, já era imensa, ficou ainda maior. Hoje o norte ocupa cerca de 45% do território nacional. São mais de 3 milhões e 800 mil quilômetros de extensão. Se o norte fosse um país, seria o 7º maior país do mundo. Estaria à frente, por exemplo, da Índia e da Argentina. E esse foi mais um vídeo do Exclave. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um joinha e ativem as notificações. Obrigado, até a próxima!